As conversas foram interceptadas pela polícia, que agora analisa as gravações. O blindado da PM avança pelas ruas vazias da comunidade. A operação para reprimir o tráfico terminou com um suspeito morto. Os policiais percorreram 3 morros: Pedreira e Chapadão em Costa Barros e Gogó da Ema em Guadalupe. São todas comunidades vizinhas aqui na Zona Norte, mas controladas por facções diferentes. A disputa pelos pontos de venda de drogas nessas áreas está aterrorizando moradores e matando inocentes. As estatísticas oficiais são alarmantes. Em média, a cada 48 horas, uma pessoa é assassinada na região. Qualquer barulho de tiro a gente escuta, já sai correndo, né? A gente não tem mais sossego. Nem na rua, você não fica nem calçada, você não sai mais com as crianças, você não tem direito a um lazer, você não tem nada. Agora, chefes do tráfico tentam selar um acordo de cessar fogo. As conversas telefônicas foram divulgadas em uma rede social. O diálogo seria entre Celso Pinheiro Pimenta, o playboy, o criminoso mais procurado do Rio, com os inimigos dele, os primos Claudinho e Ricardo Chaves, o Fuda Mineira. Dá um papo aí de homem aí pra parar esses bagulho de tiro pra lá, tiro pra cá. Tá matando os moradores, tá matando as nossas crianças. Fuda Mineira responde. Papo de bagulho de tiro, já era pra ter acabado um tempão. Mano, vai ficar atirando bagulho de tiro lá, já vi que eles carregaram nossa cara. Apesar da suposta preocupação com a comunidade, o que Playboy quer é evitar uma ocupação da polícia. Aí amanhã, avança bagulho de UPP, vai prejudicar nós dois, pô. Eu tô aqui só pra acessar, tiro pra lá, tiro pra cá, mano. Pra não chamar mais a atenção da mídia. O rival concorda. Certeza, com isso tudo aí que tá acontecendo, quem diminui nosso espaço é nós mesmo. Não há data, mas o governo confirma. As forças de segurança irão retomar as comunidades. Mas enquanto isso... Insegurança, muito medo. Com a queda na venda de carros, O setor também é afetado. Gilvani é funcionário de uma montadora em Gravataí, na Grande Porto Alegre. Mas hoje não foi trabalhar, nem irá pelos próximos 14 dias. E ele não é o único. Com a queda na venda de carros, a montadora decidiu parar a produção e dar férias coletivas a 10 mil funcionários. O bom da férias é quando tu consegue descansar, né? Assim tu não consegue ficar descansado, porque tu não sabe o que vai acontecer. No mês passado, os trabalhadores já tiveram o day off, dia de folga remunerada. A medida não ajudou a diminuir o estoque de carros no pátio. A empresa informou que a medida foi um acordo com o Sindicato dos Metalúrgicos para tentar evitar demissões em massa. Em São José dos Campos, São Caetano do Sul, Mogi das Cruzes e Joinville, a montadora também deu férias coletivas aos funcionários. Tu perde o emprego, fica difícil de tu conseguir o emprego em uma outra, porque ninguém está contratando, todo mundo está demitindo e os que não estão demitindo estão usando de outras maneiras para garantir o emprego do pessoal, né? Vamos tocando barco, né? Acontece, tá toda a vida esperança, né? No ABC Paulista, região que concentra grandes montadoras do país, demissões e férias coletivas dos funcionários afetaram também outros setores, como mostra o repórter Emerson Ramos. Na loja de sapatos em São Bernardo do Campo, as vendedoras não têm muito o que fazer, desde que uma montadora aqui perto deu férias coletivas para os trabalhadores. Não atendi nenhum cliente ainda hoje. O dono diz que a situação vem piorando desde janeiro. Já vinha mal, né? Com 20%, 30% de caída, mas esse ano caiu muito. Nesta ótica, no mesmo bairro, não é diferente. Tem dia que não entra ninguém mesmo, que a gente entra, fica sentado assistindo uma TV. Ali do outro lado da rua fica uma fábrica de caminhões e ônibus que mandou embora 500 funcionários. Os metalúrgicos sempre foram os principais clientes desta churrascaria. Com as demissões, o movimento aqui caiu pela metade. O dono lembra do melhor momento, em que as mesas eram disputadas. Brigava por mesa, hoje a gente briga por cliente. Na padaria também, muitas mesas vazias. E o Sérgio já não comanda a chapa cheia, como antes. Ficava só aqui na chapa, não tinha tempo pra nada. Ficava outro rapaz aqui na copa e mais 2 lá fora atendendo, né? O dono decidiu fazer um rodízio de folgas entre os funcionários. Por enquanto, tenta evitar qualquer demissão. Descansam uns 8 dias, 8 dias outro, que é para quando voltar a trabalhar para eles virem com força, né?
estamos lutando para não mandar ninguém embora. Então vamos ver o que é que vai dar, né? De momento está difícil. O Brasil é o terceiro país do mundo em doadores de medula óssea. São mais de 3,5 milhões de pessoas. Mas apesar disso, quem precisa de um transplante para curar doenças graves ainda sofre à espera de um doador compatível. Para ajudá-lo a superar o tratamento. Logo depois, a doença tinha praticamente desaparecido, mas agora voltou a preocupar a família, que mora em Juiz de Fora, Minas Gerais. Após novos exames, o câncer no sangue reapareceu, exigindo que o menino de 5 anos seja submetido a um transplante de medula óssea. Ele está um pouco menos fantasioso por causa do retorno da doença. Ele ficou magoado na primeira internação. Agora que ele já está aceitando, já está com um comportamento diferente em relação à doença. Paulinho tem chances de receber doação do irmão Arthur ou do pai. Mas se não houver compatibilidade entre eles, o garoto terá de aguardar na fila dos transplantes. Podem doar pessoas saudáveis entre 18 e 54 anos, que nunca tenham tido doenças transmitidas pelo sangue. A compatibilidade é identificada através das amostras de sangue que estão no banco da rede de doadores. Quando encontrado o doador ideal, a medula óssea é coletada de dentro do osso da bacia e transferida ao paciente. Entre 3 e 6 meses, quase todo mundo já voltou à vida que tinha antes. Hoje o Brasil é o terceiro país do mundo em doadores de medula. São mais de 3 milhões de pessoas. Mas apesar disso, o número de transplantes ainda é relativamente pequeno. Mal chega a 2.000 por ano. E isso por causa de alguns fatores que preocupam muito os especialistas da área. Um deles é a falta de estrutura dos hospitais, que não possuem leitos nem profissionais suficientes para atender a demanda dos transplantes. Outro problema é a falta de atualização do cadastro de doadores. O doador se cadastra e esquece que está cadastrado. Muda de endereço, muda de telefone e na hora que nós vamos procurar a gente não consegue acessar esse doador em tempo hábil para ajudar o paciente. O Andy, de 22 anos, passou pelo transplante há pouco mais de um ano. Vida nova depois de receber a medula de um doador. Quimioterapia, radioterapia, exames dolorosos, tudo se foi. E agora é só tranquilidade. Assim como ela, Paulinho também sonha com uma vida normal e espera que na rede de doadores apareça um super-herói de verdade para livrá-lo de uma vez da doença. A gente tem certeza de que a gente vai ter sucesso mais uma vez. A gente sabe que essa trajetória dessa vez vai ser um pouco mais difícil. Mas a gente tem certeza que a gente vai encontrar a cura do nosso filho. Para você ser um doador voluntário de medula óssea, basta se cadastrar em algum hemocentro do seu estado e manter os dados atualizados. Olha, o golpe é antigo, mas ainda hoje pessoas são enganadas com a ilusão do bilhete premiado. Desta vez foi uma idosa de Brasília abordada no meio da rua. As imagens do circuito interno mostram 2 mulheres chegando ao prédio e entrando no elevador. A mulher de branco disse que não era da cidade e precisava de ajuda para resgatar um prêmio de 7 milhões de reais da loteria. Mas como estava sem documentos, não poderia receber o dinheiro. A senhora aceitou a proposta de receber o valor na conta dela. Como garantia, a golpista pediu 45 mil reais em dinheiro e joias. Ela disse que queria ver o dinheiro, que ela não confia nesse negócio de papel. E queria ver o dinheiro na mão dela. As imagens do elevador mostram a senhora voltando para casa para buscar as joias, agora acompanhada de uma comparsa. É possível ver que a mulher faz até um afago na vítima. Com o dinheiro e as joias em mãos, as 2 estelionatárias e a vítima seguiram no carro da idosa para receber o dinheiro. No caminho, uma delas disse que não estava se sentindo bem e pediu para que a idosa parasse numa farmácia. Ao voltar, a idosa encontrou o carro completamente vazio. Só aí ela percebeu que tinha caído no velho golpe do bilhete premiado. Nós estamos apurando se essas mulheres são daqui de Brasília ou se elas fazem parte dessa quadrilha de outro estado que está vindo para o Distrito Federal.
Uma mulher morreu carbonizada e 3 pessoas ficaram feridas na rodovia dos Bandeirantes, em São Paulo. Um carro bateu no veículo em que ela estava e pegou fogo. O marido e os 2 filhos ficaram feridos e foram levados para o hospital. O cantor sertanejo milionário foi internado no hospital em São José do Rio Preto, interior de São Paulo. Segundo a assessoria, o músico descobriu um problema cardíaco ao submeter-se a exames de rotina. Ele passou por uma cirurgia para desobstruir uma artéria. Uma falha técnica prejudicou a emissão de vistos americanos. Uma enorme fila se formou em frente ao consulado de São Paulo. Continuam fazendo entrevistas. Não há previsão para o serviço voltar ao normal. Agora veja que absurdo. Um tenente da Polícia Militar da Bahia, incomodado com 2 cães que estavam no gramado da casa dele, atirou e matou um deles. A dona dos animais teve que fugir para não ser atingida. O homem no alto do vídeo anda tranquilamente até que vê os 2 cães na grama. Ele saca o revólver e atira. 1, 2, 3 vezes. A dona dos animais foge com o maior. O menorzinho, um bulldog francês, resiste e o homem atira mais uma vez. Morador do condomínio, ele é tenente da Polícia Militar. O crime aconteceu em Teixeira de Freitas, a 800 quilômetros de Salvador, dentro de um condomínio de classe média alta. Os vizinhos ainda socorreram o animal, mas o cão morreu ali mesmo. O tenente, que tem 12 anos na polícia, foi afastado hoje pela corregedoria. Se condenado, ele pode ser expulso da corporação, disse o comando da PM. Ele vai responder por crime ambiental. A pena pode variar de 3 meses a 1 ano de prisão. O tenente Wilson Santos disse não ter se arrependido. Para o delegado, o tenente contou já ter reclamado com a dona do cachorro diversas vezes e decidiu matar os cães. Disse que era um desaforo ser desmoralizado no próprio condomínio. A Polícia Federal prendeu 16 pessoas suspeitas de envolvimento com o tráfico internacional de drogas e lavagem de dinheiro em 5 estados. Os chefes da quadrilha moravam em condomínios de luxo em Londrina, norte do Paraná. Foram apreendidos 100 veículos, a maioria importados, além de mais de R$500 mil em dinheiro. O grupo importava cocaína do Paraguai, refinava a droga em laboratórios particulares e revendia em São Paulo e na Bahia. O lucro era enviado a paraísos fiscais. A quadrilha tinha um patrimônio avaliado em R$40 milhões. A operação aconteceu no Paraná, Bahia, Sergipe, São Paulo e Mato Grosso do Sul. Um marinheiro foi morto na frente da filha de 7 anos durante um assalto em Niterói, no Rio de Janeiro. Um adolescente foi detido e confessou o crime. Ele disse que teve a ajuda de um segundo menor, que é procurado pela polícia. O poste atingido na batida teve que ser trocado na movimentada rua no centro de Niterói. O local fica perto do parque de diversões, onde Carlos Jorge Calmon passou o domingo com a família. Ele voltava com a mulher e a filha de 7 anos quando 2 homens anunciaram o assalto. Ao tentar fugir, foi baleado. Carlos ainda conseguiu dirigir por alguns metros antes de bater. O assassino é um menino de 16 anos apreendido logo após o disparo. Ele confessou o crime sem mostrar sinais de arrependimento e disse que agiu em parceria com um outro menor de 17 anos. A polícia espera localizar o cúmplice nas próximas horas. A família desse primeiro menor está vindo à delegacia, eles são amigos, pode ser que a mãe conheça e nós estamos fazendo diligência no sentido de prender esse segundo menor. A onda de violência apavora Niterói. De janeiro a abril de 2014, nenhuma ocorrência de latrocínio, roubo seguido de morte foi registrada no município. Só neste ano foram 9 casos no mesmo período. Os amigos do rapaz, que trabalhava na Maria Mercante, estão inconformados. Um rapaz bem querido, alegre, gostava de viver. E hoje a gente está com... Nos encontramos hoje nessa situação. Revolta, revolta. Na Serra Gaúcha, um carro desgovernado invadiu este posto, atingiu um motociclista e um outro carro. As vítimas tiveram ferimentos leves. Apesar de não ter carteira de habilitação, o motorista que provocou o acidente foi liberado depois de prestar depoimento.
2 criminosos invadiram este bar em Carapicuíba, Grande São Paulo. Um idoso que jogava sinuca reagiu e bateu no ladrão de vermelho com um taco. Depois ainda tentou tirar a arma da mão do assaltante. O homem levou um tiro de raspão no ombro. Os ladrões ainda não foram identificados. 3 homens usaram um pé de cabra para invadir uma loja de roupas em Canoas, região metropolitana de Porto Alegre. Em menos de 1 minuto, eles enchem o porta-malas com os produtos. Se você tem alguma informação sobre os ladrões, ligue para a polícia no 190. Inundação provoca destruição e mortes na Geórgia, país localizado entre a Europa e a Ásia. O forte temporal do fim de semana fez o asfalto ceder nas estradas. A enxurrada atingiu o zoológico e arrastou ursos, tigres e um hipopótamo para o meio da rua. As autoridades pediram que a população da capital, Tbilisi, fique em casa. Carros também foram arrastados. 13 pessoas morreram e 9 continuam desaparecidas. O Vaticano vai ter o primeiro julgamento de um clérigo acusado de pedofilia. O ex-arcebispo Józef Wesłowski começa a ser julgado no dia 11 de julho. Ele é suspeito de pagar para manter relações sexuais com crianças. O polonês foi preso no ano passado por abusos que teriam acontecido na República Dominicana entre 2008 e 2013. De volta a Roma, ele ainda foi flagrado com material de pornografia infantil. Também foi anunciado hoje que o Papa Francisco aceitou a renúncia de 2 bispos americanos, acusados de proteger padres pedófilos. Tubarões atacam banhistas nos Estados Unidos. Raquel Vargas. 2 adolescentes ficaram gravemente feridos e tiveram um dos braços amputados. Eles nadavam com a água na altura do peito, a uma distância de quase 3 quilômetros um do outro, na praia de Oak Island, na Carolina do Norte. Os ataques ocorreram com um intervalo de 1h30. Embora monitoradas, as praias da região continuam liberadas para banho. Monumentos históricos são reabertos no Nepal. Cíntia Godoy. A medida é uma tentativa do governo de recuperar o turismo, que caiu muito após o terremoto de abril. A Unesco questionou a segurança dos locais, mas autoridades garantem que todos os critérios foram respeitados para permitir o retorno da visitação. Mais de 700 monumentos foram danificados pelo tremor, que matou cerca de 8.800 pessoas na região. Aqui no Brasil, uma nova crise entre PT e PMDB ameaça votações importantes na Câmara. Há 2 dias do fim do prazo, o Planalto ainda não tem alternativa para o veto ao fator previdenciário. 3 ministros repassaram argumentos, gráficos e contas para convencer os sindicalistas de que a Previdência não suporta a mudança de regras recém-aprovada no Congresso. A norma diminui o impacto do fator previdenciário, o redutor de aposentadorias precoces, criado há 15 anos. O ministro Gabas prevê o colapso do sistema e estima que até 2030 o gasto extra com aposentadorias passará de 130 bilhões de reais. Pelas contas do ministro, nos primeiros anos, a mudança pode até retardar aposentadorias e levar uma economia estimada em 12 bilhões de reais. Mas a partir de 2020, quer dizer, depois do fim do mandato da presidente Dilma, é que esta conta começaria a ficar impossível de pagar. Dilma tem até a quarta-feira para decidir se assume o desgaste e veta a mudança ou se deixa o problema para o próximo presidente. É uma questão de Estado, não é uma questão de governo. Não é possível que você retire o fator e não tenha nada no lugar. Eu estou penalizando a geração futura. Isso nós não podemos fazer. Os sindicalistas começam amanhã uma vigília contra o veto em frente ao Planalto. Pressionando com as nossas armas para que o veto seja derrubado. Se depender da boa vontade de aliados como Eduardo Cunha, a presidente Dilma terá problemas. Atacado por alas do PT, o presidente da Câmara está em pé de guerra com o governo. A agressão ninguém vai aceitar. Agora, o PMDB tem compromisso com a estabilidade do processo político, tem compromisso com a governabilidade. Eu reagi ao PT, não reagi ao governo. Não existe crise, né? Existe uma posição de muito respeito do governo da presidenta Dilma em relação ao presidente da Câmara, como existe em relação ao presidente do Senado. José Eli de Miranda, o Zito,
O histórico volante do Santos e da seleção brasileira morreu ontem à noite no litoral de São Paulo. Além de craque dentro de campo, foi ele quem descobriu Neymar. Um dos símbolos da era mais vitoriosa do Santos tinha 82 anos. Zito estava com a saúde debilitada desde o ano passado, quando sofreu um AVC. Ele morreu em casa, dormindo, vítima de insuficiência respiratória. Amor pelo Brasil, amor pelo futebol. Em Santos, onde foi velado, Zito recebeu todas as homenagens. De lá, o corpo foi levado para Roseira, cidade do interior paulista, onde nasceu e foi sepultado. Em nota, a presidente Dilma Rousseff lamentou a morte de Zito, dirigindo-se à família e aos fãs do futebol brasileiro. Homenagem e sentimentos de admiração. Zito foi um dos maiores jogadores do futebol brasileiro. Volante e capitão, era um líder dentro e fora de campo. Respeitado pelos companheiros que o chamavam de gerente, Zito tinha a carta branca para distribuir broncas, até em Pelé. Não era só no Pelé, ele dava bronca em todos. Ele tinha um temperamento muito forte, mas era um amigo leal. Nas redes sociais, o rei do futebol disse que tinha Zito como um pai e que ao longo dos anos ele foi um grande mentor e um ótimo amigo. Zito comandou o Santos multicampeão nos anos 60. Ajudou a seleção a conquistar as Copas de 58 na Suécia e de 62 no Chile, onde fez um dos gols na final contra a então Tchecoslováquia, na vitória por 3-1. Zito trabalhou no Santos como diretor de futebol e foi um descobridor de talentos também. Entre tantas joias, levou Neymar, ainda menino, para jogar na Vila Belmiro. Do craque, seu Zito, como era chamado, recebeu uma mensagem especial pelas redes sociais. Não tenho palavras para descrever esse cara. Simplesmente agradeço tudo o que fez por mim, por ter acreditado e me ajudado no começo da minha carreira. Seu Zito, o eterno capitão do Santos.